Foi, agora começou a gravar, gente. Ó, vamos lá, boa noite para quem vai assistir depois, boa noite para quem está presente aqui nesse exato momento. Vamos lá para a nossa nona aula de física. Tá passando rápido, galera. Falando para você, tá quase chegando na metade já. Quando vocês forem ver, já tá fazendo Enem. Na próxima semana a gente vai continuar falando ainda sobre as leis de Newton, mas na última aula eu falei com vocês sobre análise gráfica dos movimentos. Aí a gente fez algumas análises aqui, porque assim, as equações que a gente trabalha do movimento uniformemente variado, todas as equações elas me dão gráficos. Aí a gente falou um pouquinho sobre esses gráficos na última aula. E eu lembro que eu tinha passado um desafio para vocês. Muitas pessoas perguntam, professor, como é que eu faço para cá? Como é que a gente sabe que a gravidade da Terra é 10? A gente faz experimentos para isso, e uma forma da gente fazer esse experimento é analisar o movimento de queda de uma bola. Aí tem aplicativos que fazem isso, ó. Antigamente o pessoal tinha outras formas, usava o raio da Terra, a massa da Terra, para poder fazer o cálculo, e a gente pode provar isso fazendo experimentos com aplicativos, ó. Aqui tem um mocinho, que ele tem 1,88 m, e ele solta uma bola. Vocês estão vendo que tem uns pontos vermelhos aí? Vocês estão conseguindo visualizar? Esses pontos vermelhos, ele vai traçando e vai gerando dados. Aí esses dados geram um gráfico. Olha que interessante aqui, você tem um gráfico que é uma curva. Se vocês forem observar lá no começo, é muito parecido com o gráfico que a gente fez aqui, ó. Só que aqui, no caso, o gráfico está descendo. Porque a aceleração está, como o corpo está descendo, ele faz um movimento contrário aqui. Por esse motivo. Mas, ó, olha o que importa aqui para gente. O tempo e a altura. Ó, no tempo de 0,52 segundos, a altura desse movimento, já que a bolinha andou, foi de 1,36 m. O que eu posso fazer, então? Ó, vamos lá, vamos junto comigo. Esse tempo, eu vou anotar aqui embaixo, para vocês não esquecerem. Vai ficar visível aqui, não precisa anotar não. Ali está o tempo. Qual a equação que eu uso que tem espaço e tem tempo e eu consigo calcular a aceleração? Daquelas que a gente estudou. De novo, ó, a gente tem o espaço que percorreu, que foi de 1,36 metros, e o tempo. Qual a equação que eu consigo calcular a aceleração? Daquelas três que a gente estudou. Sorvetão? Isso, muito, muito bom. Vamos usar o sorvetão. Vou colocar aqui a equação do sorvetão. Para quem não lembra, é só vir aqui comigo. Ó, segue o jogo. Ó. V0t mais AT ao quadrado dividido por quantos? Por 2. No lugar do S, como é o espaço que percorreu aqui, foi o SY, eu vou colocar aqui 1,36. Vocês me ajudam nessa conta, hein? Podemos considerar o espaço inicial igual a zero. Ele não falou nada ali no gráfico do espaço inicial. Vamos considerar que o espaço inicial foi aqui em cima, ó. Esse ponto ali onde ele soltou a bola. A velocidade inicial também, ele não fez assim com a bola, ele só soltou a bola para calcular a gravidade. A velocidade inicial aqui também é zero. Por isso que é um movimento de queda livre aqui. Aí eu vou só trabalhar a partir daqui, ó, vai ficar A. O tempo a gente sabe que é 0,52 elevado ao quadrado, dividido por 2. Quem puder ir agilizando aí o processo, ó. Quanto que é 0,52 ao quadrado, hein? 1,36. Pode falar, hein? Quem souber aí, pode até usar a calculadora, hein? 0,52 ao quadrado, que se quiser, pode fazer assim também, ó. Vai dar um pouco de trabalho? Vai, mas sai. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. Sobe 1. 5 vezes 0, 0, mais 1. Opa, isso mesmo. 2 vezes 0, na verdade, dá 0, mais 1 dá 1. Agora, 5 vezes 2 dá 10. Sobe 1, 5 vezes 5 dá 25, mais 1 dá 26. Sobe 2, 5 vezes 0, 0, aí fica 2 aqui.
Alguém respondeu aí? Eita, isso mesmo. Vamos ver aqui. Vai ficar 7, 2. Aí como tem 4, né? Fica 0,20. Muito bem, gente. Vou só aceitar algumas pessoas aqui que estão pedindo passagem. É esse número aí. Vai ficar 0,2704. O que que eu vou fazer agora? Eu vou isolar a aceleração. Quem está com a incógnita sempre passa dividindo, independente do lado que está. Quem é incógnita é a aceleração. Vai ficar 1,36. Ah, eu esqueci de um detalhe, hein? Aqui tá faltando dividido por 2. Aí eu vou multiplicar esse 2 aqui, já estava esquecendo. Vai ficar. Quantos que é 1,36 vezes 2? Dá 2,70 aí. 0,72. Isso. Aí, ó, agora sim eu posso passar esse número meio grandão aí, meio quebrado, para o outro lado. Logo, a nossa aceleração, o nosso A será de 2,72 dividido por 0,2704. Alguém pode fazer aí de cabeça para gente? Alguém sabe fazer de cabeça? Número fácil desse, de cabeça. Boa noite, galera que está entrando aí. Tô esperando aí a galera fazer, hein? Essa continha fácil aí. Vai dar aproximadamente quantos? 10,05. Aí, ó, deu aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, que é a gravidade de quem? Da Terra, meu povo. Vocês estão vendo, cara? A física é encantadora. É experimental, é experimento puro. Então, é só para finalizar aqui para vocês, ó, o que eu queria fixar. Nós estudamos esses dois movimentos mais simples. É óbvio que tem muito mais coisa para a gente estudar, tem movimentos oblíquo, ou movimento horizontal, só que assim, o tempo não permite a gente aprofundar em outras coisas. Mas garanto, com esse conteúdo já dá para a gente brincar bastante no vestibular com esses assuntos assim de cinemática. Tudo bem? Tem alguns outros movimentos, movimento circular, só que, igual eu falei para vocês, eu tive que definir alguns temas que eu ia trabalhar com vocês, e é isso. A gente tem que seguir a vida. Mas garanto, algumas coisas vocês vão conseguir resolver tranquilo. Tudo bem? Então, ó, a gente terminou falando de cinemática, a gente vai precisar dessas equações ainda, não? Como é que eu posso dizer? Não pode perder o fio da meada, é uma coisa, as aulas vão se acumulando, esses conhecimentos vão sendo usados depois, novamente, beleza? Eu vou mandar de novo aqui a lista de chamadas, só para o pessoal que está entrando agora, aqui, ó, tem um forms aqui, tá bem simplesinho, só pedir para vocês colocarem o nome, colocarem a localização de vocês, e se vocês quiserem colocar uma observação, ai, professor, hoje eu tô feliz, pode colocar qualquer coisa que tá bom. Ai, meu time perdeu, né? Aí também coloca. Vamos lá, ó. Agora vamos falar de um assunto muito, muito incrível, que é sobre as leis de Newton. Garanto, galera, todo mundo aí, talvez a coisa que mais lembre na escola é a das leis de Newton. É um assunto que eu adoro falar, acho que dá para falar bastante conceitos que a gente vai poder usar nas aulas, mas eu queria começar com vocês com uma pergunta. Como seria o mundo se não tivesse existido o Isaac Newton? Como que seria esse mundo aí? O mundo deixaria de existir por causa que o Isaac Newton não tivesse existido? Alguém sabe quem foi esse Isaac Newton aí que eu tô falando tanto aí? Que eu falei, meu, quem é esse cara?
Alguém tem alguma coisa aí para falar sobre alguma teoria? Se não tivesse Isaac Newton, como que seria? A gente teria essas leis aí? Acho sobre a gravidade, né? Ele fez. Isso, ele estudou tudo, e não só a gravidade, ele estudou vários assuntos da física, igual a ótica também estudou. É. Eu vou, não teria. Tem alguns alunos. Amora, vou pegar a bolinha, vai. A Amora daqui a pouco vai participar da aula também. Depois eu preciso de você aqui, Amora. É o seguinte, cara, se você parar para pensar, todas as coisas que a gente criou, alguma outra pessoa ia também descobrir. Talvez esse seria outro nome, seria as leis de Romerito, talvez. Quem sabe, né? É, talvez demoraria mais, mas, cara, com certeza alguma outra pessoa ia descobrir essas leis também. Não da mesma forma que ele explicou, mas a gente não pode tirar o mérito do Isaac Newton. Ele foi um dos maiores cientistas que já tivemos. Inclusive, eu vou passar agora para vocês um vídeo, bem curtinho, de 1 minuto, que fizeram uma pergunta para um grande divulgador científico chamado Neil deGrasse Tyson, que ele respondeu sobre qual que foi o maior físico da história. Espero que vocês gostem aqui. Marli, isso mesmo, ação e reação, inércia, outra, não sei. A gente vai relembrar aqui hoje na aula, hein? Hoje é uma aula bem teórica. Espero que vocês gostem também desse tipo de aula. Eu vou compartilhar aqui com vocês rapidinho um vídeo e espero que o áudio saia também. Vamos lá. Tá legendado, hein? Eu vou soltar aqui o vídeo. Isaac Newton. I mean, just look at you read his. Vou voltar aqui, porque acho que alguém perdeu a pergunta. Qual o maior físico da história? Essa é a pergunta. Isaac Newton. I mean, just look at you read his writings. Hair stands up on. I don't have hair there, but if I did, it would stand up on the back of my neck. You read his writings. The man was connected to the universe in ways that I've never seen another human being connected. Kind of spooky, actually. He discovers the laws of optics. Figures out that white light is composed of colors. That's kind of freaky, right there. You take your colors of the rainbow, put them back together, you get white light again. That freaked out the artists of the day. How does that work? Red, orange, yellow, green, blue, violet gives you white. The laws of optics, he discovers the laws of motion and the universal law of gravitation. Then a friend of his says, well, why do these orbits of the planets, why are they in the shape of an ellipse, sort of flattened circle? Why aren't they some other shape? And he said, I don't know. I'll get back to you. So it goes home, comes back a couple months later. Here's why. They're actually conic sections of a cone that you cut. And they said, well, how did you find this out? How did you determine this? Well, I had to invent integral and differential calculus to determine this. Then he turned 26. Then he turned 26. We've got people slogging through calculus in college just to learn what it is that Isaac Newton invented on a dare, practically. So that's my man, Isaac Newton. Vou mandar o link desse vídeo aqui também no chat, depois se vocês quiserem reassistir, beleza? O cara, com 26 anos, ele inventou um cálculo só para provar uma aposta. Vocês têm ideia disso? É surreal. E na faculdade, quem vai fazer exatas, a primeira coisa que vocês vão estudar é isso, é cálculo diferencial integral. Foi ele que inventou. Bom, vamos lá. Esse vídeo aqui até virou meme, quando ele faz assim com a mãozinha, lá todo mundo usa como meme, uma época usou. Vamos lá, vamos falar sobre o que o Newton faz. O Newton ele fala bastante sobre força. Então, quando a gente assiste esse desenho aqui, ó, vocês conhecem esse desenho? Vocês lembram dele?
Eu sei que tem pessoas jovens aí que não vão lembrar do He-Man. E a fala mais assim, comum dele é, vocês lembram? Pelos poderes de Grayskull. Eu... Eu tenho. Será que é possível alguém ter a força? Isso que eu fico questionando, né? Beleza, deixa eu ver aqui quem não está entrando. Mas só para a gente não perder o foco aqui, é possível alguém ter a força? Aí eu pergunto para vocês, mas o que é força? O que vocês entendem por força? Qual que é a definição de força? Se vocês dão um Google aí, pesquisa rapidinho aí, o que significa força? Alguém pode abrir o microfone e falar se vocês acharem qual que é a definição de força. Porque o pessoal fala muito, eu tenho força, ele é forte. Eu acho que coragem, né? Acho que coragem para vencer o desafio. Eu acho. Sim, já é uma palavra mais voltada para a nossa linguagem, né? Tipo, é um conceito, né? Tem que ser forte para vencer as coisas, né? Mas e fisicamente? Qual que é o conceito de força? Professor, Ah, tirar um objeto da A força inércia. na física eu acho que seria basicamente quando você tem um objeto em repouso e você vai modificar aquele objeto de lugar, você aplica uma força. a Marli também ia falar alguma coisa? Eu acho que a Marli estava falando. Ou Leonardo. Muito bem, Isabelle. É mais ou menos o que a Isabelle estava falando. Quando a física, a definição de força é exatamente essa. Se você é um conceito físico que tem a ver com a capacidade de você alterar o movimento de um corpo. É basicamente, a grosso modo, essa definição de força. Então, se você tem um objeto, um corpo, e você quer fazer com que ele altere o movimento, você tem que aplicar força sobre ele. Isso mesmo. Tira um objeto da inércia, temos a força. O que seria, então, a gente vai voltar a falar sobre inércia, mas inércia, o que seria essa inércia aí que vocês estão falando aqui? Que vocês acham? O que é inércia? Objeto parado. Mas será que é só objeto parado? Ou o objeto também pode estar em movimento? Sim, é qualquer mudança do estado ou de movimento do corpo, ou de algum objeto. Exatamente isso. Caramba, vocês são incríveis demais. Pessoal, vocês estão brilhando aí. Basicamente, isso tudo que vocês falaram estão corretos. É difícil definir força, parece que é uma coisa simples, mas é complexo. A unidade de força, em homenagem ao Newton, é Newton mesmo, vai ser um N maiúsculo, a unidade de força, e a força é uma grandeza vetorial. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso também agora na sequência da aula. E como ela é... Isso mesmo, inércia tem a ver com repouso também, mas não só repouso. É uma grandeza vetorial, ou seja, tem intensidade, direção e sentido. Então, força tem tudo a ver que vocês falaram aí, com essa coisa da capacidade de mudar o movimento de um corpo, estando ele parado ou estando em movimento, e é uma grandeza vetorial, e é medida em newtons, hein? Quando eu falo grandeza vetorial, lembra, tem intensidade, direção e sentido. Eu já vou falar um pouco melhor sobre isso. Mas, galera, ninguém tem a força, igual aqui o He-Man lá, vou voltar a falar do He-Man. O que temos é a capacidade de aplicar força, porque a gente só entende força quando, vocês não falaram, quando você aplica em um corpo. Por exemplo, uma pessoa é forte. Eu só vou saber se ela é forte mesmo se a gente levar ela na academia e ver ela pegando lá as barras, erguendo as barras de peso, lá 50 quilos no supino em cada lado. Opa, essa pessoa é forte, mas a gente vai saber que ela é forte, por quê? Porque ela está levantando um outro corpo. Agora, falar que ela tem o poder da força, aí é muito Star Wars. Aí, me desculpe. Ninguém tem a força. Então, o que a gente tem é a capacidade de aplicar força, beleza? He-Man, você estava errado, me desculpa, fisicamente. Galera, as forças, a gente estuda tem 4 forças fundamentais, que é a força da gravidade, a eletromagnética, a nuclear forte e a nuclear fraca.
Só que vocês não aprendem assim na escola, essas 4 forças. Acredita que no Big Bang essas 4 forças estavam unidas, era uma coisa só. Aí, conforme foi passando o tempo, essas forças foram subdividindo, e tem essas forças que são as 4 forças fundamentais. Então, todas as outras forças são derivadas dessas forças aqui que a gente estuda. Talvez vocês conheçam esses tipos de força aqui, que é mais relacionado com o nosso cotidiano, ó, que é a força do Trabalho da atrito. força peso também, né? Isso, a força peso é uma força também. Qual outra força que vocês conhecem? Que é muito comum no dia a dia? A força de tensão, quando eu empurro alguém. Tem a força de mola, que é a força elástica. Tem a força... Oi? Desculpa. A gravitacional. Isso, a da gravidade. Existe a força elétrica. Existem vários tipos de força que vocês conhecem. E olha que interessante, cada força basicamente tem uma equação relacionada com um tipo de força. A de atrito tem uma equação, a elástica tem uma outra equação, a magnética tem uma equação, a peso. A gente vai focar em algumas forças aqui específicas, mas é legal vocês saberem que para cada tipo de força tem uma equação. A gente classifica essas forças de 2 formas, galera. Existem as forças de contato, que são as forças que surgem no contato entre 2 corpos mesmo, quando a gente empurra alguém, quando a gente chuta uma bola, quando a gente encosta no corpo e esquenta, atritando, isso são forças de contato. E existem também as forças que são de campo. Essas forças não têm um contato direto, o próprio nome fala. Existe um campo que faz esse papel dessas forças atuarem. Exemplo disso é a força gravitacional, a força magnética, a força elétrica, são forças de campo. Tudo bem até aí? Alguém tem alguma dúvida? Até agora a gente falou da definição de força, falei algumas curiosidades aí sobre força, falei alguns tipos que a gente conhece no dia a dia, e falei dessa classificação, forças de contato e forças de campo. Uma força muito importante da gente estudar aqui, que eu vou começar com ela, é a força-peso. A força-peso é uma força gravitacional atrativa, sem perder atração. É produzida por um segundo corpo de grande massa, como a Terra, a Lua, o Sol, por exemplo. Então, ó, aqui vocês estão vendo que tem uma imagem da Terra e de uma árvore de maçã, um pé de maçã. O que acontece? Por que a maçã tem? Porque existe um campo gravitacional aqui, onde quem gera esse campo é a Terra. A Terra atrai a maçã e a maçã atrai quem? A Terra. Como a maçã tem uma massa muito, muito, muito menor que a Terra, a maçã que acaba se deslocando. Mas aqui é uma força, ó, que uma faz na outra. Beleza? E essa força aí que a gente chama de força-peso é igual a massa vezes a gravidade. Uma coisa importante que muita gente confunde aí é que, por exemplo, quando você vai na farmácia, você chega lá e fala, eu vou tem a balança lá. O que vocês falam quando vocês chegam lá pro atendente, pro funcionário da farmácia? Como vocês chegam para ele falando? Vou me pesar. Isso, cara. A galera chega lá e fala, vou me pesar. Isso fisicamente também é errado, galera. Quando eu falo fisicamente, vocês podem continuar usando. Não estou falando para vocês proibir você de É usar. por causa da nossa massa, né? Na verdade, ele não tá medindo o nosso peso real. Isso. O certo é você chegar lá e falar, com licença, vou aferir minha massa. Tá vendo? Olha que palavra bonita chegar lá e falar, vou aferir minha massa. Porque peso é errado, peso é força. E quando eu falo peso, eu estou falando o seguinte, ó. Aqui tem um exemplo de peso. Lembra que peso é massa vezes a gravidade. Lembra da equação que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Vamos calcular o peso de uma pessoa que tem uma massa de 100 quilos aqui na Terra e em alguns outros lugares aí do nosso universo. Só para vocês terem uma noção. O mais legal de tudo é que a sua massa, ela não muda. Independente do lugar que você for no universo, a sua massa é de 100 quilos. O que vai alterar é o seu peso. Então, anota isso na cabeça. Então, uma pessoa que tem massa de 100 quilos aqui na Terra,
que é onde a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, vou dar um aumentado aqui na letra. Quantos que vale o peso da pessoa que tem 100 quilos aqui na Terra? Me ajuda aqui a preencher essa tabelinha rapidinho aqui. Quantos que é 10, né? Lembra que o peso é a massa vezes a gravidade. Se a massa é 100 e a gravidade é 10, o peso vai ser igual a quantos? 1000? 1000 newtons. Não fica com medo não, galera. Agora que é a hora de vocês falarem, hein? Na Lua, já o peso dessa pessoa, a gravidade da Lua é bem menor que da Terra, ó. É de 1,6. Quantos que vale o peso dessa pessoa? Vou colocar uma amarelinha mais visível. 1600? 1.600. Vê a vírgula aí. Cuidado com a vírgula. 1,6. Isso, 1,6 vezes 100 vai ficar 160. 60. Ah. Lá em Júpiter, quantos que vale? Vai ficar 25 vezes 100. 25 com 2 zeros, ó. 2.500. E em Marte, é de 400 Newton. Por isso que as pessoas, naqueles vídeos que vocês veem das pessoas na Lua, elas ficam flutuando assim, porque lá a gravidade é o quê? É menor, né? Eu não sei quem gosta aí de Dragon Balls também, eu era viciado quando era novo aí. O Goku, quando ele queria ficar poderoso lá, ele entrava numa máquina que aumentava a gravidade lá 100 vezes. Aí ele saía, cara. Isso aí eu conheço. Aí ele virava até o Super Saiyajin. Né? Porque a gravidade, inclusive, esse é um dos motivos pelo Superman ser tão forte. Ele nasceu num planeta onde a gravidade lá é 100 vezes maior que o da Terra. Então, o Kal-El aí sabe bem da gravidade. Então é só a gente ir pra Lua que a gente fica com superpoderes, ó. E essa outra tirinha aqui também é do Garfield, que fala o seguinte, ó. O John, que é o tutor do Garfield, fala: você está muito gordo. Aí o Garfield: estou ouvindo. Quero que você perca peso. Ouviu bem? Aí ele fala: falou. E aí o John: onde você vai? Aí o Garfield fala: a um planeta cuja gravidade seja o quê? Menor. O que essa tirinha está querendo dizer aqui? Qual que é a resposta certa aqui? Ó? Ele fala: com base no diálogo entre John e Garfield, expresso na tirinha e nas leis de Newton para a gravitação universal, assinale a alternativa correta. O que está de errado aqui? Qual que é a resposta aqui que vocês acham que é correta? Pode falar, ó, pode ler com calma aí, eu espero. Na Lua? Ah, então ele fala que vai para um planeta onde a gravidade é menor, né? Aí vamos ler as opções aqui, ó. John quis dizer que Garfield precisa perder massa e não peso? Aí a letra A. John sabe que Garfield sobe uma balança, ele mede exatamente sua massa com a intensidade definida em quilograma-força. A massa é definida em quilograma-força? Professor, acho que é a letra E. É? Ah, vamos lá. Garfield sabe que se ele for a um planeta cuja gravidade seja menor, o peso dele será o quê? Menor. Pois nesse planeta a massa ferida será menor? A massa será menor? Ixi, acho que não é essa daí, não. Porque você falou que a massa não muda, né, Du? A massa não muda, a massa sempre é a mesma. Não é a mesma? Então, a única opção correta aqui é a letra... Acho que eu já até passei por ela, hein? É a letra A mesmo, a letra A. Muito bem, Ana Lu. Tá brilhando demais essa Ana Lu, hein? John quis dizer que Garfield precisa perder massa e não peso, tá vendo? Então, a gente confunde muito isso mesmo, é bem comum. Mas a gente, no vestibular, ele vai pedir essas coisinhas pra gente. Bom, uma outra força também que a gente vai usar bastante é a força normal. Essa força normal, galera, não é uma força que a gente vai aprender daqui a pouco, com a força peso. O pessoal confunde muito o negócio de força de reação com a força peso, mas não é.
A força normal é a força de reação com a superfície, ó. Quando você coloca um livro sobre a mesa, the books on the table, aí, vamos gastar o nosso inglês aí, o livro faz uma força na mesa e a mesa faz uma força em quem? No livro. Vocês estão vendo que não tem nada a ver com a gravidade aqui, ó. O peso o peso é o peso com a Terra. Aqui esse desenho mostra bem essas diferenças. Só que a gente não vai ficar fazendo toda hora esse menos N e esse menos P. A gente só vai fazer a normal e o quê? E o peso. Não vai fazer essas duas forças que estão aqui. Mas isso acontece a todo momento, beleza? Então, se alguém perguntar para vocês que a força normal e a força peso, elas são forças de reação uma da outra? Não, não são. Elas, muitas vezes a gente vai igualar elas e vamos uma outra, mas elas não são forças de reação. Uma não tem relação com a outra fisicamente. Tá vendo aqui, ó? Aqui ilustra bem essa parte para vocês. Então, a força normal, que a gente chama de N, é a força que, quando você está sobre uma superfície, a superfície faz em você e você faz sobre a superfície. Inclusive, quando vocês estão andando, vocês não sentem o peso de vocês. O que vocês sentem é anormal. Essa sensação aí é anormal, é a reação com o chão. Beleza, então falamos da força peso, da força normal, e agora sim a gente vai falar sobre as leis de Newton bem rapidinho. O Newton, ele escreveu um livro chamado Principia, né? Ele escreveu em latim. O cara é tão foda que ele escreveu em latim. Amora, vem aqui agora, Amora, eu preciso da sua ajuda. Vou pedir para a Amora traduzir aqui para a gente o que o Newton escreveu aqui nesse livro. Ela não veio agora, ela só quer participar quando não pode, ó. Corpus. O que está escrito aí? Alguém sabe ler latim aí? Além da Amora? Ixi. Então, vou dar um Google Tradutor aí e vamos tentar entender o que o Newton falou aqui, ó. Mas só dessa primeira parte, ele fala, ó, corpus tem a ver com preservar, movimento, uniforme, direção, né? Outra lei tem a ver com movimentos mútuos, proporcionais, uma força motriz, e a terceira lei aí tem a ver com uma coisa contrária. Então, ó, olha aqui que loucura. Quando a gente traduz aqui, o que o Newton quis dizer? Ó, na primeira lei, ele fala que todo o corpo permanece no seu estado de repouso ou de movimento retilíneo, a não ser que seja compelido a mudar esse estado devido à ação de forças aplicadas. É o que vocês falaram no começo, principalmente a Isabelle, desculpa. Se um corpo está parado, esse é o estado de inércia dele. E se o corpo está em movimento também, ele pode ser o estado que ele está. Só que ele tem que ser um movimento retilíneo uniforme. O que significa isso? Que ele está com velocidade constante. Ou seja, se o corpo está parado, ou se ele está com velocidades constante, na verdade, ele só vai mudar esse estado dele se for aplicada uma força sobre ele, uma força resultante diferente de zero. Então, mais ou menos traduzindo o que Newton falou. Então, ó, todo o corpo vai permanecer parado, ou com velocidade constante, a não ser que seja, que a Amora já veio traduzir aqui para vocês, ó, a não ser que seja aplicado uma força resultante diferente de zero. Já falo melhor sobre esse negócio de força resultante. A segunda lei, as leis elas vão se relacionando, hein? Fala que a variação do movimento é proporcional à força motriz aplicada e dá-se na direção da reta segundo a qual a força está aplicada. Então, o que ele está querendo dizer? Se o corpo ele alterou a velocidade dele, quer dizer que teve o quê? Quando a gente altera a velocidade, o que teve no corpo? O que a gente aprendeu que tem a ver com variação de velocidade? Qual o conceito que a gente aprendeu? Como que a gente... Exatamente. Então, agora ele está falando aqui sobre aceleração, ele está se referindo. E olha que interessante, se eu aplico uma força para frente, essa força vai continuar nesse sentido que eu apliquei, nessa direção e nesse sentido.
E a terceira lei fala sobre se toda ação sempre se opõe a uma reação igual, as ações mútuas de dois corpos são sempre iguais e dirigidas às partes contrárias. O que ele está falando? Se você chuta uma bola, a bola também vai aplicar uma força no seu pé, com a mesma intensidade, mesma direção, porém, os sentidos vão ser o quê? Opostos. Então, a primeira lei, que está aí, é conhecida como lei da inércia. A segunda lei é conhecida como princípio fundamental da dinâmica, e a terceira lei é conhecida como ação e reação. Eu já vou falar um pouco melhor de cada uma. Aqui é só para vocês lembrarem dessas três leis. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade, gente. É só. Nem precisa erguer a mão, é só falar. Oi. Tu falou do movimento retilíneo uniforme, é na onde mesmo? É um movimento retilíneo uniforme, é um movimento que a gente estudou lá, onde a velocidade não muda. Vamos supor, eu vou jogar um foguete lá para o espaço. Quando o foguete chegar lá no espaço, para economizar combustível, os astronautas eles desligam os motores, né? Aí o que acontece? Essa velocidade mantém. A velocidade que você chegou lá no espaço, essa velocidade vai ser mantida até você ligar os propulsores de novo e diminuir a velocidade, entendeu? Mas ele continua com velocidade. Então é isso. Ó, para quem acha que não vai usar a física para nada, cara, olha o que esse cara aqui chamado Emicida, desse grande artista brasileiro, alguns anos atrás, eu acho que foi em 2020, 2019, ele fez um álbum chamado Amarelo. Acho que foi eu achava que era mais recente. Esse álbum é maravilhoso. E, inclusive, o nome da primeira música desse álbum, adivinha o nome? Se chama Princípia. E olha que loucura, cara. Esse Emicida é danado mesmo, né? Olha o que ele escreveu quando ele publicou esse álbum, ó. Princípio é o início de tudo. Aliás, esse vem do livro do Isaac Newton, O Princípio é Matemática, onde ele divide com o mundo as suas famosas leis. As interpretei como metáforas sobre os corpos e culturas humanas, entrando em contato ao longo das histórias, movido pela fé, com um recorte bem preciso a respeito da melhor parte disso. Aí, para ajudar nisso, ele chamou as pastoras do Rosário, um pastor, Henrique Vieira, e a música, a parte principal que ele fala é tudo que a gente tem é nosso. E, inclusive, ele colocou até aqui o livro, né, e colocou aqui, o corpo altera o destino do outro. No começo da aula, até alguém falou aí sobre a questão de força para vencer as coisas. Isso tem a ver com os nossos princípios. Então, o Emicida, ele traduziu o que ele entendeu sobre as leis de Newton e falou que a fé que move as pessoas, né, essa conexão entre um outro, o amor entre as pessoas, que vai fazendo com que a gente consiga sobreviver nesse mundo aí totalmente caótico. Um corpo altera o destino do outro. Então, eu acredito muito nisso. Às vezes você está mal num dia, uma pessoa vem, fala para você uma coisa, isso já te motiva. Ou aqui tem várias pessoas que são importantes uma para outra, né, que fazem mudar totalmente o destino. Cara, é genial. Tá vendo? A física serve como referência também. Assim como o Emicida usou, quem sabe aí alguém pode usar para escrever um livro, um poema, usando conceitos físicos, por que não? Vamos falar um pouquinho rapidinho aqui para terminar a aula. Hoje eu quero falar só sobre essas leis aí. Então, ó, quando a gente fala em lei da inércia, estou falando disso, ó, todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento, a menos que seja aplicada uma força sobre ele. O Newton, obviamente, ele não chegou do zero. Ele teve conhecimentos de outros grandes também cientistas. Antigamente, o Aristóteles, que foi um dos primeiros pensadores aí, ele acreditava que o corpo, o movimento de um corpo não é um estado natural. Para que ele ocorra, é necessária a ação de uma força. Ele acreditava que os corpos eram feitos de, por exemplo, de 4 elementos: terra, ar, água e fogo. Então, por exemplo, quando a gente joga uma pedra, a pedra cai por quê? O estado natural dela é voltar para a terra. Para a gente forçar que isso aconteça, a gente tem que aplicar uma força. Então, ele falava de movimento forçado, movimento não natural. Aí, então, por exemplo, uma pena numa pedra, tipo uma flecha.
Ele acreditava que a flecha voava porque tinha essa questão aí da pena e tal, só que voltava a cair no chão. Já Galileu acreditava um pouco diferente, ele acreditava que, na verdade, o movimento dos corpos é continuar em movimento. O corpo só para porque existe uma força contrária, chamada atrito, por exemplo. Então, o que o Newton fez? Ele falou, deixa comigo, o que eu vou fazer? Nenhum está certo, os dois estão certos, na verdade, né, se vocês forem ver. Porque Aristóteles está falando que um corpo, ele está parado, ele só vai mudar o movimento dele se for aplicada uma força, e o Galileu está certo, falando que a velocidade, se um corpo tiver velocidade constante, não vai mudar esse movimento, a não ser que seja aplicado uma força sobre ele. Tudo bem, galera? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Beleza, então eu vou continuar aqui, só vou dar mais um exemplo aqui de força, desde Newton. Aqui, pode ler nesse exercício aí, do Enem. Beleza, gente, acho que eu vou criar uma sala virtual para a gente estar colocando os arquivos lá, que fica mais fácil para vocês receberem. Eu estava falando esses dias com ela que aí eu não tive tempo para poder fazer isso, porque conforme eu vou mandando as aulas, vão perdendo lá no WhatsApp, vão apagando, né? Mas eu vou fazer uma sala virtual, aí eu vou mandar para vocês o link essa semana ainda, e vocês vão ter direito de novo a todos os arquivos. Vamos lá. Segundo Aristóteles, uma vez deslocados do seu local natural, os elementos tendem espontaneamente a retornar a ele, realizando movimentos chamados de naturais. Já em um movimento denominado forçado, um corpo só permaneceria em movimento enquanto houvesse uma causa para que ele ocorresse. Cessada essa causa, o referido elemento entraria em repouso ou adquiriria um movimento natural. Posteriormente, o Newton confrontou a ideia de Aristóteles sobre o movimento forçado, e qual lei que ele escreveu aí que tem a ver com o que foi dito nesse texto aí? Qual a resposta? Isso aqui é fácil, hein? Isso aqui é fácil. Letra A, professor. Letra A, inércia. Quando fala em movimento parado, é inércia. Vocês são demais, hein? Aqui eu vou pular, vou deixar para vocês fazerem depois, mas é só questão do Enem aqui, hein? Aqui uma coisa importante. Qual que é falando sobre inércia, uma coisa importante vocês saberem é qual que é a importância do cinto de segurança, hein? Ó, aqui tá falando um textinho aqui, ó. No choque frontal, os ocupantes de um carro, por causa da inércia, tendem a continuar o quê? Em movimento, em relação à pista. Eventualmente, se chocar contra o para-brisa ou volante. O cinto de segurança tem a finalidade, nessas situações, de aplicar a força ao corpo do passageiro. Então, o cinto de segurança vai fazer uma força para que você permaneça junto com quem? Com o banco. Então, o cinto vai fazer uma força em você e você vai fazer o quê? Em cinto. Inclusive, quando tem acidente, algumas pessoas até machucam aqui, essa região, por causa da força do cinto, para você não continuar um movimento de inércia. Quem pega busão aí, ou metrô, às 6 horas da tarde, sabe muito bem o que isso acontece, né? Às vezes você tá lá de boas, aí você tá aqui, aí tem aquela pessoa com uma camisetinha cavadinha assim, aqueles pelinhos com os negocinhos brancos, aí você tá lá todo na inércia, aí você dá aquela chamuscada naquele cheirinho gostoso de bacon, né? Quem nunca presenciou esse momento de inércia aí maravilhoso, caiu, né? Adoro, né? O cheirinho de bacon. Beleza, todo mundo entendeu agora a primeira lei? A segunda lei, ela fala sobre o princípio fundamental dinâmica. É a lei que tem a equação, a gente vai usar muitas vezes essa equação, que fala que a força resultante é o produto entre a massa e a aceleração. Como a gente falou aqui, ó, um corpo, para ele alterar o movimento dele, tem que ter aceleração. E como todo corpo tem massa, a gente pode calcular essa força usando força resultante é igual a massa vezes quem? A aceleração. Agora eu vou aprofundar um pouco mais nessa questão aí da força resultante com vocês. Quem tiver alguma dúvida, por favor. Aqui eu vou colocar, tem um corpo de 1 quilo e ele está sobre uma superfície.
Vou colocar aqui duas forças. Uma força de 3 newtons e essa segunda força aqui de 4 newtons. E eu queria que vocês me ajudassem aqui a calcular a força resultante desse corpo. Lembrando, ó, eu tenho forças aqui na horizontal, na vertical, desculpa. Eu tenho duas forças aqui. Como ele está sobre uma superfície, eu tenho a força peso. Todo corpo tem massa, tem essa força. E tem a força o quê? Normal. Só que essas forças, elas se anulam. Porque o corpo, a gente vai supor que ele não está quicando aqui na superfície. Significa, se o peso desse corpo é de 10 newtons, a normal também vai ser de quantos newtons? De 10. Quer dizer, ó, existem forças aqui na vertical. Só que o que acontece? Essas forças não vão colaborar para o movimento. As duas forças que estão colaborando para o movimento, então, que vai entrar no jogo aqui, essas duas forças que eu falei para vocês. Qual que é a força resultante aqui, então, nessa situação? É de quantos newtons? Quando as duas forças estão na mesma direção, tá vendo? As duas estão na horizontal e elas estão no mesmo sentido, galera, a gente soma essas forças. Fica 3 mais 4, então dá 7. Agora, 7. nesse... Isso mesmo, muito bem. Agora, aqui também, ó, de novo, eu não vou ficar desenhando toda hora essas forças, mas elas estão aqui. Só não estão participando de quem? Da parte da resultante. Onde está sendo o movimento aqui, né? Está sendo na horizontal e não na vertical. Aqui essa força aqui é de 4 newtons e essa força aqui é de 3 newtons. Qual que é a força resultante nesse exemplo aqui de baixo agora? Elas acabam se anulando? Isso, ó, não vão se anular, mas uma vai subtrair da outra, né? Vai ser um. Vai ser 1 newton. Só que, ó, esse 1 newton vai ser no direção horizontal, só que no sentido aqui, ó, para esquerda, tá vendo, ó? Vai ser para esse sentido aqui, pro lado esquerdo nosso, tá vendo? É 1 newton pro lado esquerdo. Vocês estão vendo aqui? Agora, se tivesse assim, ó, a força resultante agora. De novo, essa daqui é 4 newtons, e essa daqui é 3 newtons, e existe também a força peso e a normal. Como que eu vou fazer para calcular agora a força aqui, resultante aqui? As duas estão se anulando, eu só tenho essa força de 4 newtons e essa daqui. Pode ver que a força agora, resultante, está na diagonal. Essa força na diagonal aqui, como que eu vou fazer para calcular ela, hein? Ah, quando eu falo na diagonal, galera, é diagonal no chão, tá? Ó. Que tá parecendo que tá aqui para cima, mas imagina que tá no chão aqui, ó. Tá arrastando na direção do chão aqui. Eu devia até colocar um pouco mais para baixo. Qual que é a força resultante aqui agora? Agora, tá vendo que deu um vetor aqui na diagonal? Vocês estão falando, tô vendo para vocês que a força, ela é vetorial. Quando eu falo vetor, tem a ver com isso aqui, ó. Uma tá para cima, né? Uma tá nesse eixo aqui e a outra tá nesse eixo para frente. Como que eu faço para calcular a força resultante aqui? Eu gosto muito de física, então, como eu guardo as fórmulas, eu sempre falava, peso é Minas Gerais. Meu Deus do céu, Então, tá vendo? Como uma boa mineira, você é mineira, Ana Lu? não, mas eu guardava isso, tipo, peso, eu falava K mais Xuxa, então eu sabia as fórmulas nas Ah, provas. Então, no final, aí vai dar 10. 10. Vamos fazer as contas. Ó, aqui, como é na diagonal, sim, o peso é 10, isso mesmo. Aqui o peso é Minas Gerais, isso mesmo, 10 newton. Aí, ó, vamos manter o Minas Gerais, hein? Minas Gerais é um estado incrível. Eu nunca vi uma pessoa ruim que morou em Minas Gerais, cara, impressionante. Todo mineiro é gente boa. Aí fica 4, menos o Nicolas Ferreira, né? Ó, 3 ao quadrado, quadrado, força resultante, é igual ao quê? Raiz de 16, e aqui é raiz de quantos?
de 9. Galera, a força resultante aqui, ó, vai ficar a raiz de quantos? De 25. Vocês estão vendo que aqui, nessa situação, eu tive que usar Pitágoras. Porque criou um triângulo aqui na diagonal e a gente calculou a força aí que deu 25 newtons. Deu 5 newtons, desculpa. Raiz de 25. Ó, eu vou estar mandando aqui novamente para vocês o link da lista de chamada aí. Coloquem as observações. Coloquem, se quiser colocar a localização, quiser colocar o signo, o horóscopo de hoje, pode colocar nas observações aí. Eu só queria deixar bem claro para vocês essa coisa de força resultante aí, tudo bem? Aí, para terminar a aula de hoje, na próxima aula a gente faz alguns exercícios, eu queria falar rapidinho da lei da ação e da reação, que é a terceira lei de Newton, que a toda ação sempre existe uma força, né, oposta, só que na mesma direção, porém sentidos opostos, igual na intensidade, na direção, porém sentidos opostos. Então, se você dá um soco na parede, a parede vai aplicar uma força contrária em você, com a mesma força que você aplicou, na mesma direção horizontal, porém os sentidos opostos, entendeu? Então aqui tem um desenho, ó, da luta épica entre o Hulk e o Superman. O Superman deu um soco no peito do Hulk, o peito do Hulk também aplicou uma força sobre a mão do Superman. Não deve ser muito de boas isso. Aqui tem alguns outros exemplos que eu vou falar com vocês, mas eu queria só terminar a aula de hoje falando de algumas curiosidades vamos supor assim, não posso nem falar seres, mas das coisas mais fortes do mundo. Sabe quais são não sei definir, mas existem 3 coisas mais fortes do mundo, que são o ácaro, sabe esse negócio que está no seu travesseirinho aí? Ele é um dos... Não vou nem falar, não sei o que é um ácaro. O que é um ácaro? É um ácaro. Ele é capaz de aguentar 1.180 vezes o seu próprio peso. Seria tipo uma pessoa levantar 82 toneladas. O segundo, agora é um besouro, né? Ele mais forte, o segundo, é o escaravelo. Escaravelo, isso mesmo. Ele aguenta 1.141 vezes o seu próprio peso do corpo. Então, ele é muito forte. Seria uma pessoa puxando 6 ônibus de 2 andares, sabe aqueles que tem na Inglaterra? Seria mais ou menos essa força que ele consegue. E o terceiro é a formiga. A formiga consegue levantar 50 vezes a sua massa corporal. E seria a mesma pessoa levantando 2,5 toneladas. Nem o bitelo consegue fazer isso, cara. Nem o bitelo. Então, esses são os 3, vamos supor, coisas mais fortes do mundo. Na próxima aula eu falo um pouco sobre a SpaceX aqui, sobre esse foguete aqui incrível, que ele vai revolucionar a história da humanidade. E aqui tem um mapinha mental com as 3 leis de Newton, de uma forma mais simplificada do que eu falei na aula. Então, vocês podem estar lendo aí depois, com calma. Eu vou mandar uma lista de exercícios e que a massa e a aceleração esteja com vocês hoje nessa aula maravilhosa, nesse dia. Ficou mais no conceito, na próxima aula o bicho vai pegar, vai ser só conta, hein? Então, ó, que a massa e a aceleração estejam com vocês. Obrigado.